7h15, de volta com os donos da bola aqui na Rádio Bandeirantes e bora para a Neoquímica Arena. Luiz Fabiani, mais informações sobre o Coringão. Bora lá, Soler. A gente estava falando um pouquinho sobre o Novo Horizontino e como tem sido uma equipe que se tornou cada vez mais consolidada no cenário do futebol paulista. Mas ainda assim não é uma equipe que imprime historicamente tantas dificuldades ao Timão assim. São 10 jogos na história, de acordo com a contabilização do Corinthians, sendo 7 vitórias do Timão, 1 empate e 2 derrotas. A derrota mais recente foi em 2024, 3-1 para o Novo Horizontino, aqui na Neoquímica Arena, em jogo que derrubou Mano Menezes do clube. Foi a última partida dele antes da chegada do técnico Antônio Oliveira. Àquela altura, Corinthians na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. As coisas mudaram bastante de lá para cá, não que o Corinthians esteja tão confortável como em outros momentos, mas é bem verdade que em relação ao começo de 2024, a última derrota contra o Novo Horizontino, certamente as coisas melhoraram. E podem ter melhorado também no sistema defensivo. O principal foco do técnico Dorival Júnior desde que chegou ao Corinthians é melhorar o aproveitamento em gols sofridos. E pela primeira vez em muito tempo, o Corinthians tem 2 jogos consecutivos sem sofrer gols. Vitória contra o Racing do Uruguai por 1-0 e mesmo placar contra o Santos no último domingo aqui em Itaquera. A busca agora é por estender esse feito. Não que seja tão relevante, né, Soler? Mas diante do que é a zaga do Corinthians em 2025, a pior defesa entre clubes da Série A certamente é um primeiro passo para que as coisas melhorem aqui por Itaquera. E o Dorival, né, PDV, sempre foi esse treinador que prezou pelo equilíbrio, né, de não ser um treinador retranqueiro, não ser um ultra ofensista, mas aquilo que você sempre pontua, né? O homem do arroz com feijão. E nada melhor que um arroz com feijão. Nada melhor, Senão, né? Hoje o senhor mandou uma feijoada, né? Hoje é quarta. Mas, cara, meu prato favorito, sempre deixo claro, é feijoada, né? Então eu sempre tento comer hoje de quarta e de sábado. Cara, eu venho numa sequência, eu acho que tipo de 6, 7 na sequência, quarta, sábado, sempre mandando a feijuquinha. Hoje tem que dar os parabéns pro restaurante lá perto de casa. Que eu joguei no aplicativo. Tava 40, o preço original era 65. Tava com descontinho de 45. Aí eu joguei no aplicativo mais 10, veio por 35. Entrega no 0800. Irmão, eles falaram que era individual. O bagulho tinha mais de 1 quilo. Bom, hein? Então vai ser meu almoço de amanhã também. Bom, eu sou muito fã. Pô, extraordinário. A feijoada, ela é um pouco mais difícil de fazer do que um arroz e feijão bem temperadinho, mas que eu também sou muito fã. E acho que o Dorival, ele conhece, né? Ele sabe, tanto que quando teve mais do que isso à disposição na seleção, né? Teve lá uma lagosta, um caviar, aí ele se perdeu um pouquinho. Teve um polvo, né? Porque o polvo é muito difícil de fazer. Polvo é difícil de fazer. E ali ele deixou o polvo emborrachado. Não é fácil lidar com o polvo e nem com o povo que pediu a saída dele da seleção e a chegada de Ancelotti. Aliás, o Ancelotti, ele é meio que um Dorival nesse sentido, de que não necessariamente os times do Ancelotti, eles têm um estilo... ele é defensivo. Ele não é o Guardiola. Mas ele não é o Mourinho. Exatamente. Ele faria um arroz com feijão com prêmio Michelin. Ele faria uma bela de uma macarronada, né? Aquela macarronada gostosa. De nona. Por sinal, a cidade que ele nasceu tem 9 mil habitantes. Olha só. Depois ele foi fazer história na Roma, né? Fez lá também. Fez mais no Milan, né? Sim. E Dorival Júnior, então, com esta missão, né? De continuar consolidando a equipe do Corinthians na temporada, contratado para melhorar o timão depois da saída da família Dias, e terá o seu adversário, o Novo Horizontino. E quem acompanha o Novo Horizontino na Neoquímica Arena é a Nina Gagliotti. Nina, boa noite. Oi, Gustavo Soler, Paulo do Vale, boa noite para vocês, todos os amigos que estão aqui na Rádio Bandeirantes. Novo Horizontino tentando fazer história mais uma vez,
Isso porque já faz história nessa Copa do Brasil. É a primeira vez que chega na terceira fase. Nunca havia passado da primeira fase, então evidentemente, se chegar às oitavas da competição, terá feito uma campanha histórica. Para isso tem alguns desfalques para esse jogo, mas nada que impacte muito o torcedor do Novo Horizontino, que vai tentar fazer um estrago aqui e acabar com a festa na Neoquímica Arena. Mas todos sabem que a missão é bastante complicada, viu, Gustavo Soler? Humberto Louser, que já conversou com a gente, inclusive na Rádio Bandeirantes, falou na segunda-feira em coletiva que hoje o mais importante é ter um bom desempenho defensivo para que o time fique dentro do jogo até o final da partida. Evidentemente quer dizer que um gol põe a disputa para os pênaltis, coloca o Novo Horizontino para disputar as penalidades e com isso, claro, deixa o time vivo. Se sofrer gols do Corinthians, aí dificulta demais, né, Soler? Exatamente, né? Até porque Novo Horizontino hoje, para se classificar, vai ter que se expor um pouquinho mais, né? E ainda é o começo de trabalho do Humberto Louser, né? Teve muito tempo com o Eduardo Batista no comando técnico e uma mudança, é óbvio que traz ali um período de adaptação também para o treinador. A Nina falou sobre sistema defensivo, PDV. Eu gosto bastante desse zagueiro, Patrick, do Novo Horizontino. Chegou a jogar na Portuguesa. Cara, bom zagueiro, cara. Bom zagueiro. O Novo Horizontino no ano passado que teve o Luizão, né, Soler, também, que foi parar no Santos ainda. Mal aproveitado no Santos ainda. O Neymar escalou ele de lateral direito, né? O cara tem 1,95 m de altura, né, gente? Vamos pensar melhor para aproveitar esse menino, porque ele é bom zagueiro, Luizão. Não adianta botar o que o suposto presidente fala, né, que não vai adiantar, né, porque acho que ele não conhece o Luizão, né. Pode ser melhor aproveitado. O Novo Horizontino é um time que hoje não tem dívidas, tal, consegue garimpar bons valores do interior, de outros cantos do Brasil. Faz uma Série B dentro do limite hoje também, porque a gente vê 5 clubes com 13 pontos, inclusive o Novo Horizontino. São 5, 1, 2, 3, 4, 5 clubes, sendo que o CRB é o 14º com 15, então tá na bagunça, né? O Novo Horizontino nos últimos 2 anos acabou parando numa 5ª posição bem amarga para quem figurou no G4 por um bom tempo. Ano passado chegou até a liderar a Série B. Chegou a liderar, aquela Série B maluca do ano passado, né? Que qualquer um poderia ficar de fora e acabou ficando de fora justamente o Novo Horizontino. Trocou de treinador, saiu o Eduardo Batista, tá por lá o Louser, que também é um treinador interessante. Acho que o Eduardo até merecia um destaque maior no futebol brasileiro. O Louser tenta também aparecer, se colocar como um treinador para sair um pouco dessa coisa, né, de pegar time A que está sendo rebaixado na Série B, ou às vezes pegar um time que pode brigar por um acesso da Série B para a Série A, ou que está sendo rebaixado da Série A para a Série B. Mas enfim, acho difícil hoje o Novo Horizontino conseguir alguma coisa. Difícil também acho mesmo. Difícil, até por ser o início ainda de trabalho do Lou. Tudo bem, também é um início de trabalho com o Dorival, mas o Dorival ele é mais técnico que o Louser, evidentemente, e tem material humano melhor que o do Louser, né? Acho que hoje é um jogo muito ingrato, ainda mais nessa situação. Do Novo Horizontino vai ter que sair pro jogo. E aí o Corinthians, para matar no contra-ataque, é mais fácil do que o Novo Horizontino conseguir essa vitória, né? Acho muito improvável o Corinthians não se classificar vencendo o jogo. O Corinthians vai ganhar essa partida diante da equipe do Novo Horizontino na Neoquímica Arena, duelo que acontece às 9h30 da noite, é claro, com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Abrir o microfone lá na Neoquímica. Alguém quer falar algo? Não, só ia completar, Soler, porque você comparou os dois técnicos e os números deles são bastante parecidos. Inclusive, Dorival Júnior tem 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Humberto Louser tem 8 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Então, claro, evidentemente, né, o Dorival com um time grande da Série A, o Humberto Louser com um time menor, tentando crescer na Série B, mas, assim, retrospectos parecidos, até pelo número de jogos, né, os dois trabalhos são curtos. O Novo Horizontino é o 9º colocado, mas, apesar disso, também está a apenas 4 pontos do líder. A Série B está muito embolada
Então acaba trazendo uma realidade parecida para os técnicos, né? Exatamente.